Quero compartilhar da palavra do sembrador, que está em... Quero compartilhar o texto que está em Lucas, do capítulo 8 de Lucas, a partir do verso 4, por favor. Lucas 8, a partir do verso 4. Aleluia. Amém? Temos todo aí preparado? Uau! Vamos ler. Juntando uma grande multitud, e os que de cada ciudad venia a él, les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Verso 7. Outra parte caiu entre espinos, e os espinos que não nasceram, e os espinos que nasceram juntamente com ela, le ahogaram. 8. E outra parte caiu em buena tierra, e nasceu, e levou fruto, a 100 por 1. Hablando estas coisas, decía a gran voz: el que tiene oído para oír, ¿qué? El que tiene oído para oír, ¿qué? 9. E sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿qué significa esa parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Wow. Vamos orar outra vez mais? Estenda sus manos para cá, bendiz minha vida, para ser uma ferramenta de Deus, para falar para tu coração. Ore por mim, abre tu boca, ore por mim, bendiz minha vida, para que o Senhor possa usar minha vida, para ser um mensageiro da parte dele, para o sobrenatural começar a hora em tu casa e tua vida, e coisas de Deus venham alienar tu coração ao ponto de entender todas essas parábolas que o Senhor quer fazer e te ensinar como discípulos que estão aqui nesta manhã. Padre, me aponto delante de ti como mensageiro tuyo, para que seja hecha a tua vontade, não a minha, e que mi corpo, alma e espírito esteja completamente a tua dispensação e disposição para ser segundo tua vontade. Espírito Santo de Deus, llena-me conhecimento e sabedoria e entendimento, ao ponto que tu hablas através de minha boca, para que essa gente compreenda, entenda e tenha a clareza de las parábolas que tu tens preparado. São enseñanças profundas para os discípulos que reinarão junto de ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém? Uau! Quantos já tinham lido isto antes? Essas parábolas? Muito conhecida, não? Os que já estão aqui mais tempo, que já têm o costume de ler a palavra de Deus, ou que já há muitos anos está aí buscando a conhecer. E nada, aqui para entender um pouquinho melhor, o que temos que destacar? Temos que destacar os significados do que estamos aqui falando sobre as parábolas. A parábola é o principal que tenho a clareza e clareza aqui da parte de Deus é que o sembrador saiu a sembrar e uma parte caiu o caminho. Ele saiu a sembrar, mas uma parte caiu ao caminho. Por isso Jesus ensinava para a multitud de uma maneira e para seus discípulos outra. E assim é hasta hoje. Pero o que quero destacar aqui? O sembrador.
o primeiro personagem que sacamos de aqui, quem seria esse sembrador? O sembrador, em este caso, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que estava ali ensinando aos discípulos, sim ou não? Como acabamos de ler. Pero o sembrador pode ser tu e eu também, que já entendemos isto, já passamos o processo de la terra, e hoje já estamos aí, como sembradores, fazendo a vontade de Deus. E hermanos, creia no que eu vou dizer, não há êxito em essa vida, em essa terra, em este ciclo, se seja o que seja que tu estás sendo em tua vida, se tu não está alinhado com a vontade de Deus para ti e para mim, em tu propósito de vida, que é sembrar, que é ser um mensageiro dele, que é fazer a vontade dele, nada do que tu hagas tendrás êxito. Ei, pode estar muito bem sucedido em tua empresa, pode estar muito bem êxito em tus negócios, pode ter muito bom êxito e logros em todo o que haces, pode estar hasta prosperando, pero não tendrás êxito, porque só teremos êxito se estamos fazendo a vontade de Deus, junto com seus negócios, junto com sua família, junto com as coisas que Deus te ha metido, junto à universidade, junto aos estudos, pero está sendo um sembrador. Se tu está aqui, o Senhor te ha traído para te conformar e convencer, ou melhor, te trazer mais ânimo todavia, para te dizer que estamos no caminho correto. Sabe quando estamos a cada dia mais vivendo a verdade do Evangelho, e aquilo que Cristo hizo por nós outros, e como ferramentas, como sembradores, temos cada dia mais choque com o inimigo, sim ou não? Quantos já passaram por isso? Parece que quanto mais se aprofunda, quanto mais água, quanto mais me acerco na verdade do Evangelho, quanto mais me atrevo a ser a vontade de Deus, mais choque tenho, sim ou não? Mas me parece que vem cara a cara comigo o inimigo. Ei, tu pensava que isso é malo? Não, isso é bueno. Porque se vem para chocar-se cara a cara, é que tu não está sendo mais a vontade dele. Porque quando está tudo muito tranquilo, é que tu segue sendo a vontade dele. É assim que eu entendo, é assim que Deus ha falado no meu coração muito forte essa semana. Está tudo muito tranquilo, não tenho choque com o inimigo, não tenho nada. Às vezes estou fazendo o que queria ele. E não, ou melhor, não seguro que não estou fazendo a vontade de Deus para mim e para você. Por quê? Porque é assim que temos que nos encontrar, em esta posição de sembradores. Esta é a posição que Deus nos ha amado. Essa é a posição que Jesus, nesse momento, estava ensinando aos seus discípulos. Mas antes disso, empieza a nos ensinar um pouco mais que tipo de terra, às vezes, somos. Que tipo de terreno, em essa atualidade da nossa vida, é. E o Senhor aqui traz 4 categorias. E queria falar um pouquinho mais sobre essas 4 categorias, para que podamos juntos aprender e ensinar dele. Então aqui quedou claro que o sembrador, em este momento aqui, o Senhor está dizendo do próprio Senhor Jesus que estava ensinando, sembrando a mensagem, não? E que em um futuro, o dia e o propósito de Deus para todos nós outros é ser esse sembrador, a ser essa vontade, a ser o que Cristo nos mandou a ser. E o que é essa semilha? A semilha é a palavra. A semilha, mais claro do que a água, é a verdade do Evangelho. A semilha é o que nos traz o alimento que produz, sim ou não? Temos que ter claro isto. E aqui os 4 tipos de terrenos, os 4 tipos de caminho, como leemos. Os 4 tipos de caminho. Quais são os 4 tipos de caminho? Las piedras, entre espinos, ou melhor, a que caem junto ao caminho, a las que caem junto a las piedras, as que caem entre os espinos, e las de buena tierra. ¿Sí o no? Ahora quero ir um pouquinho mais allá, para que podamos entender juntos aqui, como família, como igreja. O que quer dizer o Senhor Jesus, quando digo isso à multitud, e os discípulos digo, a nós outros não entendemos nada. Não entendemos nada do que quer dizer com isso. Caminhando com Ele, mirando os milagres que fazia Ele, sabendo quem era Ele, todo o que Ele estava preparando e sempre, em todo o tempo, o ministério de Jesus, por 3 anos e meio, mais ou menos, na terra, sempre, o mensagem era a mesma.
ensinando a sus discípulos acerca del reino que vendrá, acerca del reino que já está manifestado em nós outros, através dessa realidade que muitas vezes cambiamos de terra, cambiamos desses caminhos, ao ponto de nos tornarmos estes sembradores. E de um reino que vendrá a materialização, como acabamos de cantar em Padre Nuestro. Em la Bíblia não é nada por acaso, irmãos. Verso número 11. Esta é por la palavra da semilla, é la palavra de Deus. Número 12. Digo assim, quero falar um pouquinho aí acerca da semilla junto ao caminho. O que é isso? Verso de número 12. E los de junto ao caminho são os que oyen e luego viene el diablo e quita de su corazón la palabra, que no creen y no se salven. Wow. El primeiro tipo de camino, donde cayó la semilla, es esa que escucha, pero a mí me da igual. Hasta escucha el evangelio, pero não hace caso do que hizo Jesus por ti e por mim. Hasta escucha, pero isso é tonteria. Isso já é escuchado desde tempo de niño. Isso é coisa da religião. Isso é coisa de isso, daquilo, de Ha tenido muita dúvida. Ha tenido muita incerteza ou muitas vezes ha sofrido coisas ou te causaram danos por tema do evangelho, ou ha visto coisas através de pessoas, homens, mulheres, que te quitam, que o diabo aproveita deste momento para quitar a semilla do evangelho e trazer dúvida em tu cabeça e em tu coração. E tu nunca consegue levar um passo mais allá. Está sendo a vezes essa semilla que caiu junto ao caminho. Agora vamos entender em la realidade, trayendo para nossa vida, que tipo de terreno somos. Por isso digo, parábola se ensina muita coisa. Você pode sacar muita coisa de uma parábola. Que tipo de terreno somos nós outros hoje? Esse primeiro exemplo, creio eu, que não temos aqui junto de nós outros, ou em las redes sociais, se tem alguém que está nos assistindo, nos mirando, de onde ligar este vídeo, pero se tu tens dificuldade em crer, se tu tens dificuldade, algo é passado, seguro, o diabo te está cegando. O diabo, como acabamos de ler, corre tudo que tu escucha, pero te traz dúvida. Te traz alguma coisa que tu empieza a volver a pensar como pensava antes. E não tem o que diz o apóstolo Paulo, uma renovação de mentalidade e de coração para conhecer a plena verdade absoluta de que Cristo é e ha hecho por mim e por ti. E às vezes, quando tu habla aí, em outro papel, como sembrador, falando de Jesus para alguém, ensinando algo, e essa pessoa, sabe, está sempre louca com todas as outras coisas, não crê em nada. Por isso eu digo, irmãos, acerque, tu, onde esteja, acércate a nós outros. Não necessita crer para ser parte dessa reunião. Não necessita crer para estar junto de nós outros. Não necessita crer para nos acercarmos e sermos amigos. E às vezes charlarmos em um café, não necessita crer. Pero, para ser parte do reino dele, necessita um pouco mais do que crer. E às vezes tu está tendo a oportunidade de conhecer a verdade, pero os costumes, a religiosidade e tu maneira de, é que eu penso isto, eu penso que, dá igual o que pensa tu e eu. O que manda é o que está escrito aqui. Sim ou não? Amém. Quando entendemos isto, já começamos a cambiar do tipo de terreno. Por quê? Se aqui está escrito isso, é que muitos, desde esta época até hoje, são esse caminho. Quantos que tu está aqui agora está lhe recordando de que um dia tu ha dicho algo e a pessoa diz, eu me em Deus.
um costume tão natural aqui em Espanha, hein? Que me ponta de pelos em pé quando escuto isso. Não tenho coragem de dizer. Tonteria essa de Deus, de igreja. Sabe o que eu quero dizer? E nós outros cristianos, ou nós outros que estamos estudando um pouquinho mais, que já estamos um pelito mais à frente, já cambiamos de terreno, já ou rechaçamos essa pessoa, ou nos enfadamos com ela, ou derramos para allá, seguimos nossa vida, e sabe? Não, é que não. É que se já cambiamos de ponto de terreno, temos que só mirar a ela com empatia, e entender o que passa em seu coração. Entender talvez, e ir um pelito mais allá, depois da empatia, que seria a compaixão, ao ponto de tentar ajudá-la, naquilo que nos toca. Não nos meter na vida do outro, mas tentar ajudar segundo a palavra, não no que creio, não no que penso, não no que, sabe o que eu quero dizer? Creio nada. O que está escrito? Temos que ajudar segundo o que está escrito, segundo o que Deus. Somos mensageiros ou não? Se estamos no papel do mensageiro, entendeu? Agora não. Estamos no papel, todavia, do caminho. Que caminho somos? Às vezes somos esse caminho que escutamos e, sabe? Não quero saber disso. Por isso o texto de verso número 12 diz com tanta clareza: vem o diabo, vem o maligno e quita o que ha sido sembrado. Quita. ¿Por quê? Estamos vulneráveis, débiles em la verdade do evangelho, creendo todavia em uma imagem, creendo todavia em algum objeto, creendo todavia em um amuleto, creendo, e a Bíblia diz tudo ao revés disso. O que passa com isso? O diabo vem e cega o entendimento. O diabo vem e corre a semilla. Não é? Isso é um problema que muitos aí fora estão tendo. E muitos de nós outros que aqui estamos já têm ido. Me estão entendendo, sim ou não? Eu sei que às vezes me fala o idioma, mas estamos tentando melhorar. Mas o que mais importa é se está entendendo o que estou dizendo. Sim ou não? Amém. Amém. Isso vem do Espírito. Segundo exemplo, verso de número 13. La semilla sobre las piedras. La semilla sobre las piedras. La semilla que essa que caiu à beira do caminho é como se outra, é uma barreira do tipo de uma pessoa que tem medo ou cicatrizes profundas que afetaram sua forma de pensar às vezes, sabe? Muitos bloqueios na vida religiosa, vamos dizer assim, muitos bloqueios em caráter, quando se diz de la palavra de Deus, quando se diz do Evangelho de Cristo, quando se diz do próprio Cristo, às vezes essa pessoa, que essa semilha que caiu junto ao caminho, que o diabo vem e quita, são pessoas que têm heridas, irmãos, e que temos que amá-las cada dia mais, que a nós outros que já estamos aí, cambiando de terreno, não podemos jamais rechaçá-las, temos que amá-las, ao ponto de ser muito mais do que hacemos hoje. Isso sim, que nos hace cambiar outra vez mais de tipo de terreno que somos nós outros. Sabe o que quer dizer? Essa pessoa, às vezes, necessita de um abraço. Essa pessoa, às vezes, necessita de uma palavra e de um consolo do Espírito Santo, através de ti e de mim, que habita em nós outros e pode ser em ela. Agora não, muitas vezes assim, não, porque agora sou evangélico cristiano, eu vou à igreja evangélica, sou o quarto da Trindade, e o chico esse é pecador, a chica essa é pecadora, esse é não sei o que, e sabe o que hace de ti? Pensa que hace mais santo? Não, te hace um fofoqueiro, pecador também. Quando eu me meto na vida do outro, quando eu digo o que penso, e tampouco vou por o que diz a Escritura. Sabe o que quer dizer? Isso nos hace cada dia mais uma terra que o Senhor tem que trabalhar e quer trabalhar. Um caminho que o Senhor quer trabalhar. Como digo para seus discípulos. Quantos discípulos tem aqui? Amém. Amém. E se tu e eu somos discípulos, temos que nos permitir
entender que podemos ter sido um tipo de terra, um tipo de caminho, e que esse caminho se pode cambiar, Miguel. Esse caminho se pode, ayer, pode ter sido esse caminho duro que quando caía a semilha, não entrava. Quando caía a semilha, o diabo lá quitava. E agora, já é um caminho diferente. Mira, o segundo exemplo de caminho. A semilha que caiu sobre as pedras. As piedras. Verso de número 12, como digo, não? Vamos ler. Perdona. Isso, 13. Graças. Las semillas sobre las piedras. Verso de número 13. Digo assim nas escrituras. Los de sobre la piedra son lo que habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo. Y en el tiempo de la prueba se apartan. Wow. Como nós outros, muitas vezes, sim ou não? Esse é outro tipo de terreno. Que ouve a palavra, escute a palavra, crê na palavra, crê que Jesus te sanou, crê que Jesus te salvou, crê que a graça é suficiente para tu salvação, crê, pero não tenho profundidade. Não leio a Bíblia, nunca he corrido um livro desses que temos aí um montão, sabe? Nunca he comprado um livro para invertir em meu conhecimento. Nunca he leído, nem os que me regalam às vezes. Nunca, às vezes me toca ir à igreja, mas outra vez não me toca. Às vezes quero, às vezes não quero. O dia está tão bonito, a neve está aí, que guai. O reino está aí também. Não que a neve seja malo, pero eu não cambio nada em minha vida, que não seja em primeiro lugar o reino. Eu não cambio nada em minha vida. Quando eu conheci e aprendi que somos caminhos, ao ponto de chegar a ser um sembrador. E agora, já que somos um sembrador, eu sou um sembrador, tenho claro isso. Todos os dias de minha vida é para isso. Todos os dias de minha vida, a prioridade é sembrar a semilla do Evangelho, a vida de alguém. Todos os dias de minha vida, desperto e deito, creendo em essa realidade, um reino que está preparado e que pronto vendrá. Amém. Para seus discípulos. Aleluia. Para seus discípulos. E eu creio isso. É o que diz a Bíblia. Irmãos, temos que entender que esta semilha, esse tipo de terreno, esse tipo de caminho, que são as pedras, que são essa semilha que cai em las pedras, é uma semilha que não tem profundidade, que não tem raízes. Qualquer vento que viene te tumba, qualquer dificuldade que tiene te tumba, qualquer problema que passa em tu vida, tu já pensa a primeira vez que, Deus não me ama. Há 3 anos estamos ensinando sobre isso aqui, esse lugar. Há mais de 3.000 anos sem esse livro, que é a profundidade mais clara da realidade de uma vida plena de êxito. Há 3.000 anos está, como pode dizer, dando certo para quem eu faço. E às vezes nossa geração está tentando ser de sua maneira. Sabe? Às vezes nossa geração quer fazer o que só até aqui, mas hasta aqui já não quero mais. Há um reino que se materializará em esse lugar e te puedo provar que está tudo apontadinho aqui. Agora, que tipo de terreno somos? Cambiamos já esse da semilha que estava o diabo. Agora por uma semilha que caiu junto às pedras, como acabamos de ler, sim ou não? Agora, qual a profundidade tenho? Onde estão minhas raízes? Onde está que isso para mim é mais importante do que estar na neve? Na neve vou quando puedo, quando me toca. Pero um dia de culto, um dia que tenho uma administração, um dia que tenho uma enseñanza, um dia que puedo fazer algo para o corpo de Cristo, um dia que puedo, como mensajero, jamais. Mas Deus não pode me usar aí? Pode, claro que sim. Pero qual é a minha necessidade? Qual a minha essência? O que é que a mim é o que me toca fazer como sembrador? Sembrar? Eu hago isso todos os dias. Todos os dias. E sei que muitos de vocês que estão aqui também. Por que estou fazendo essa comparação? Porque quando temos raízes, mais
más sólidas, profundas en el Evangelio, en la clareza de lo que hizo Jesús por mí y por ti, queremos más de Él. Yo tengo ganas de comprar todos esses livros para mí. Ya he leído casi todos, pero quería ter todos para mí. Esse livro, queria que cada dia mais entrar em mi interior. Como o próprio Senhor Jesus disse a Juan, em Apocalipse capítulo 10. O livro, quando tem que comer o librito, tem que comer. Por quê? Quando se come tem sabor de mel. Pero quando chega aqui dentro, se amarga. Se amarga, ¿sí o no? Se amarga. Por quê? Porque tu empieza a te mirar, tu empieza a te conhecer de dentro para fora. E se isso não te promove cambio, algo mal está. Não he tenido a experiência com Ele de verdade, pero está aqui e pode trazer uma experiência e que tu nunca mais te vai ser igual. Aleluia. Nunca mais, nunca mais.